Oi, meu nome é Fernanda, sou professora aqui da Unifal e uma das coordenadoras do grupo de pesquisa de Gênero pela Não Intolerância, GENI. Ah, então é daí que vem a sigla. Isso! E se você olhar a nossa logomarca, né? O nome GENI, não sei se a Indianara contou, mas ela foi parte desse processo. Foi votado entre as pessoas que participavam lá em 2014, que é quando começa o grupo. Né? Então, a gente tinha um grupo de estudantes, mais a Indianara e eu, né? Ela como técnica administrativa, eu como docente, e que a gente pensou em vários nomes. E aí a sigla também faz referência à música do Chico Buarque, né? GENI, o Zeppelin. Um dia surgiu brilhante, entre as nuvens flutuante, um enorme Zeppelin. Pairou sobre os edifícios, abriu 2000 orifícios, com 2000 canhões assim. A cidade apavorada. E se a gente olhar a história, né, da Ópera do Malandro, né, que é onde aparece essa personagem na obra do Chico Buarque, ela é uma pessoa assim que alguns vão colocar até como uma mulher trans, né? Alguns autores, alguns críticos literários, tá? Mas não é, né? Então, a princípio, essa ideia, né, de pensar o gênero, né, de uma forma ampla, como uma forma de poder que atravessa a sociedade inteira e que organiza essa sociedade. Né? Então, o GENI tem muito disso, por isso que é um Zeppelinzinho. Se você olhar a nossa logomarca, né, parece um Zeppelin, né, que é também não só a sigla, né, mas também uma homenagem, uma referência aí a essa obra do Chico Buarque. Qual é o objetivo do GENI? Bom, o objetivo do GENI, ele é trabalhar, né, discussões científicas, né, a partir de análises aí sobre os estudos de gênero, tanto em ensino quanto em pesquisa, mas também em extensão, né? Então é trabalhar esse tripé universitário e convidar, né, toda a comunidade acadêmica e também fora, né, da academia, a partir aí das nossas atividades de extensão, sobretudo, a pensar a sociedade de uma maneira mais ampliada. Né? Porque acho que até que eu já comentei isso com vocês em sala de aula, né? Às vezes a gente fala assim, a história do mundo ou a economia, a gente trata como se fossem fenômenos sociais, mas dos quais assim a gente não pensa a sociedade num todo. Porque se a gente acha que as discussões, por exemplo, raciais, as discussões de gênero são discussões à parte, então a gente está tendo uma visão muito abstrata e ilusória da sociedade. A sociedade ela não é composta só por pessoas sem gênero, sem identidade de gênero, sem sexualidade, sem origem étnico-racial. 4 anos, né, participando com um grupo de trabalho próprio do GENI, né, organizado por mim e pela professora Aline Lourenço, no principal congresso que a gente tem de administração no país, né, que é o congresso do ENAMPAD, né? E nos 4 anos que nós estivemos à frente desse tema, nós tivemos 3 premiações de menção honrosa de melhor trabalho dentro da área de estudos organizacionais, que é onde a gente trabalha, né, no GENI, não só, né, porque nós somos um grupo interdisciplinar, mas é uma das nossas linhas de frente, pelo menos minha e da Aline, né? Então acho que isso em termos de pesquisa e também se a gente pensar as nossas aprovações, né, de projetos de pesquisa, né, nós temos 2 projetos atualmente aí que são financiados pela FAPEMIC, né, acho que são grandes conquistas aí em termos de pesquisa. Em termos de ensino, disciplinas, né, a professora Silene, que também é uma das nossas coordenadoras, ela já ofertou uma disciplina para discutir trabalho, né, trabalho e violência contra mulheres aí a partir, né, da crítica literária, né, das discussões aí de músicas na graduação, e a gente também está ofertando, né, atualmente disciplinas aí na pós-graduação também que tratam dessas temáticas. E qual é o objetivo do GENI, na sua opinião? Eu acho que o objetivo do GENI é, de alguma forma, né, você fazer essa ponte, né, que eu acho que falta ainda, embora a gente tenha avançado bastante, entre a produção acadêmica e os problemas, né, as realidades aí, sobretudo não só mulheres, né, mas também, né, pessoas LGBTQIAPN+, né, pessoas racializadas,
na comunidade aqui local, né? Que o GNI seja essa grande ponte em que a gente aprende com essas pessoas a partir das nossas atividades de extensão e de pesquisa, mas que a gente também impacte na produção acadêmica sobre essas temáticas, né? Aí, sobretudo, né, não só na área de pesquisa, mas também no ensino, que nós possamos não só falar, né, de grandes autoras e autores aí dessas temáticas, mas também contextualizando isso em demandas reais dessa sociedade. A ideia em si surgiu por conta de que eu entrei aqui na universidade em 2013 e aí eu escutava muita gente reclamando assim que o ambiente acadêmico era extremamente misógino, homofóbico, racista, que tinha uma série ali de discursos, né, de violação de direitos humanos mais amplos, né? E a partir daí eu fui comentar isso comigo, né, algumas colegas que sabiam que eu tinha estudado, né, com a professora Maroca, né, que é o apelido dela lá na UFLA, que é uma referência, né, em estudos de gênero aqui no país. Então começaram a questionar, falaram assim, será que a gente não conseguiria, né, trazer essa discussão aqui para a universidade, porque ela ainda não existia, né, naquele período, lá em 2013, você vê, né? 2014, então, a gente consegue reunir um grupo muito modesto. Éramos eu, um estudante que não está mais aqui, atualmente ele é doutorando lá na Unicamp, e a Indianara, né, nossa colega até hoje. Então nós começamos como um grupo de estudo sem nenhuma pretensão acadêmica, nada disso, né? Era só um grupo de pessoas que gostava de estudar sobre o tema e que se reunia para discutir essas obras, né, e estudar juntos esses textos. E a partir daí, quando a gente viu, o GNI foi tomando fôlego, né? Mais pessoas foram aderindo, né? Alguns estudantes acabam formando, entram novas pessoas. E quando a gente viu, né, só os estudos ali já não bastavam para nós, né? A gente também queria ter essa articulação com a sociedade local, né? Então a gente começa também com as atividades de extensão e a partir daí também de pesquisa, né? Então eu diria que foi assim foi um início muito modesto e despretensioso, mas que acho que justamente porque a gente prezou desde o início por um acúmulo de estudos e não, às vezes, o caminho contrário, porque às vezes o que a gente vê, as pessoas criam um grupo de pesquisa, registram no CNPq para depois fazer essas coisas, né? O nosso caminho já foi o inverso, né? Nós primeiro criamos um grupo de estudos, pensamos num acúmulo de estudos, de referenciais bibliográficos, né? De discussões acadêmicas, para depois a gente se iniciar aí nas atividades de extensão e pesquisa. Acho que isso faz bastante diferença. Então, às vezes as pessoas olham essas questões aí que você colocou, né, dos resultados que nós tivemos em extensão, pesquisa e ensino, como se fosse uma coisa recente, mas eu diria que é um acúmulo aí, né, e ano passado a gente fez 10 anos, então é um acúmulo aí de pelo menos uma década, né, desses estudos e dessas ações aí também, né, de extensão e pesquisa.